RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI Convida recebe hoje a intérprete carioca Ana Guanabara. Ela lança no dia 21 de junho em todas as plataformas digitais e no dia 4 de julho em Massy, aqui na França, o disco Sambas Enredos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Márcia. Um prazer ter você aqui hoje. Também, total. Escuta, você, se eu entendi direito, você deseja recuperar a riqueza melódica e, por que não dizer, discursiva, no sentido em que o samba enredo tem uma prosódia, uma sofisticação, uma dramaturgia própria, de um gênero musical, samba enredo, Claro. famoso pela sua linha percursiva, né? A percussão. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa de sambas enredo que te levou a esse disco que você lança agora. Tá certo. Eu comecei com esse projeto, é uma ideia muito antiga, um desejo enorme, antigo dentro de mim, que virou projeto há alguns anos atrás, e eu parti dos sambas que eu escutava na minha infância. Eu fui criada numa família completamente apaixonada por carnaval. Minha mãe me levava para assistir os desfiles de escola de samba desde muito pequena. Então, eu parti da minha lembrança, da minha memória, de sambas lindos, de melodias lindas que ficaram na minha cabeça e na cabeça de vários brasileiros, certamente. E eu sempre me disse, mas seria legal recuperar esse material daquela época, né? Dos anos 70, época da minha infância, no Rio de Janeiro, e colocar isso novamente no Devant de la Scène, né? Eu fiz uma pesquisa partindo de... Então, eu escrevi um repertório baseado nesses sambas que eu escutei criança, em casa ou na avenida, e depois fiz uma pesquisa exaustiva, escutando já os vinis que eu tinha em casa, né, que eu herdei de meus pais, e depois pela internet, para descobrir outras pérolas que não sejam forçosamente as coisas mais conhecidas, as mais cantadas. E eu queria efetivamente, quer dizer, eu adoro a exuberância percussiva do samba enredo, é uma maravilha. Mas eu disse, eu posso trazer uma coisa diferente, eu posso tentar focar na beleza melódica, na riqueza poética desses sambas. Agora, é engraçado porque, com esse patrimônio enorme que o Brasil tem, você é a primeira intérprete que faz um disco focado em sambas enredo. É, um disco inteiro, sim. Eu descobri isso fazendo o trabalho, quando eu estava no Rio gravando, e com o Cláudio Jorge, que é o arranjador, que foi a pessoa que dividiu comigo essa realização artística. Ele me disse, Ana, nenhuma mulher dedicou um disco inteiro ao gênero sambas enredos. É um gênero muito pouco explorado fonograficamente. Alguns artistas, homens, fizeram discos regravando sambas enredos, dentre eles Martinho da Vila, Dudu Nobre, Jamelão, Mestre Marçal. Descobri na minha pesquisa que a Ângela Maria, em 1975, gravou um formato de 4 músicas com os melhores sambas de 1975, mas efetivamente nenhuma cantora se dedicou aos sambas enredos, enquanto que outros tipos de samba foram muito revisitados nesses últimos anos, né, com a reemergência do samba e do choro no Brasil. Então tem essa primazia aí de ser a primeira mulher que está fazendo isso. Beleza. E é samba, mas é enredo também. Quando a gente diz enredo, a gente diz história. Exatamente. E talvez, quando a gente diz história, a gente diga identidade, recuperação. Ancestralidade. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, enredo quer dizer trama narrativa, né? Fio condutor de uma história. Então, a partir do tema que as escolas definem para o carnaval do ano seguinte, se desenvolve um enredo, que é uma espécie de sinopse daquilo que vai ser contado na avenida. Os sambas enredo têm uma história riquíssima. As escolas de samba surgiram, as primeiras, no Rio de Janeiro, pelo final da década de 1920. É muito complicado datar, porque é uma cultura oral. Cada uma diz que é a primeira, mas, grosso modo, entre Portela, Mangueira, Deixa Falar, estão as primeiras escolas de samba do Rio. Esse gênero, samba enredo, ele foi se desenvolvendo e maturando com o tempo. Ele não foi sempre igual. No começo não era obrigatório ter samba enredo, isso chega a partir da década de 40, e o samba no início ele foi um vetor, quer dizer, esse acontecimento das escolas de samba foi um meio de aceitação social para a população descendente de escravos, marginalizada. E como vetor dessa cultura, esse samba representa essa cultura de maneira muito importante. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos lá. Por favor, um pouquinho, vamos ouvir um samba que faz parte desse disco, Sambas Enredo, que você lança dia 21 de junho em todas as plataformas digitais.
Num cenário deslumbrante do folclore brasileiro, a Mangueira apresenta a história. Fala um pouquinho sobre esse samba que a gente estava escutando agora. Ana. Esse samba é uma paixão. Eu descobri esse samba na minha pesquisa. Isso não é um samba que foi lembrança minha, é um samba de 68. Pesquisando, eu descubro um dia uma versão do Cartola cantando isso. Então, assim, o samba não é do Cartola, o samba tem 5 compositores, Hélio Turco, Odir Alves, Luiz, Batista, enfim. Às vezes é meio complexo reter o nome de todos os compositores. E eu me apaixonei por esse samba, que eu acho que é de uma delicadeza extrema. É uma homenagem ao samba em si. É uma ode ao samba, né? Quer dizer, dizendo que o samba é uma música de origem tão distante, né? Que veio da mistura com a África, com a herança também da cultura europeia. Queria falar sobre isso. O samba é identidade, samba enredo também pode ser resistência, porque a gente tem visto uma politização dos sambas enredos na avenida nos últimos tempos. Claro. Como você vê isso? Você conhece tanto o assunto. Samba enredo tem uma história muito, muito contrastada, é um diálogo permanente entre a necessidade de expressão da cultura afro-brasileira genuína e um diálogo e uma negociação com o Estado, que formatou esse tipo de música, que permitiu... Porque a gente não pode esquecer que no início do século XX, o samba era muito perseguido. Todas as manifestações de origem africana, de matriz africana, eram extremamente perseguidas. E a partir de um determinado momento, a jovem República Brasileira precisou constituir uma identidade. O que é ser brasileiro? E um elemento que deu identidade para o brasileiro foi o samba. Então ele foi aceito, mas controlado pelo poder estadual, vamos dizer, né, do Estado, e ele teve que negociar, teve que fazer uma negociação com o Estado. Com o Estado. Com o poder estabelecido. Com o poder estabelecido. Muito Mas obrigada. ele sobretudo, resistência e expressão de uma cultura de origem africana. Muito obrigada, Ana Guanabara, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Lembrando que o show acontece no Centro Cultural Poubê, em Maci, no dia 4 de julho, mas a partir do dia 21 de junho, as canções, os lindos sambas e enredos já estão à disposição nas plataformas digitais. Obrigada, Márcia.